A gente tem, não vou aqui lecionar, né, falar de Freud, ficar ensinando isso, mas só para contar um pouquinho para vocês. A gente tem o consciente, que a gente sabe o que é, tudo que a gente tá tendo ciência do que a gente tá falando. A gente tem o pré-consciente e o inconsciente. 90% do nosso cérebro é inconsciente. Então, a gente não sabe o que tá ali. São conteúdos que estão reprimidos, que não podem sair. Então, a consciência fica achatando ali para não sair exatamente. Então, assim, às vezes essa angústia, a pessoa não entende. Fala, nossa, tô com um vazio existencial, o que tá acontecendo comigo? Esse é o trabalho terapêutico. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um BAU Talks. Essa é uma iniciativa do Colégio BAU, do Cursos Técnicos do Colégio BAU. Meu nome é Vitor Vale, eu sou professor de Finanças e Contabilidade aqui no curso técnico. Antes de mais nada, quero convidá-lo a compartilhar, curtir, comentar esse vídeo, se inscrever em nosso canal, é muito importante essa inscrição. Se você tiver algum comentário, alguma crítica ou sugestão, estamos aqui para te ouvi-lo. Né, Miriam? Isso mesmo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a responsável pelo marketing aqui do BAU Bilingual Education. E hoje, né, para brilhantar nossa noite, né, do podcast, nós temos uma convidada super especial. Ela que é psicanalista clínica, especialista em neurociência e em medicina germânica, empresária e entusiasta das causas humanitárias. Será que ela dorme tanta coisa assim, né? Não sei, vamos saber mais, né, Leandro? Quem é a nossa convidada especial? Eu sou o Leandro, professor de gestão aqui do curso técnico do BAU, e hoje estamos com Carol Tunkel. Muito obrigado pela disponibilidade. Uma honra. Eu tô dormindo umas 3 horas por noite. Vocês acham que tá bom? Nossa. O currículo é pequenininho. Brincadeira. Se você fizer um pouquinho de cada coisa que você no currículo, você não dorme. Pois é, gente, é puxado, mas é muito satisfatório, muito satisfatório. Eu imagino que trabalhar com pessoas, né, depois você vê o resultado. Exatamente, é acompanhar, né, essa trajetória das pessoas. E também estou presidindo o Instituto RAP, né, Verdade. que é uma OSC, uma organização social, e a gente cuida da prevenção dessa causa contra o abuso sexual infanto-juvenil e das mulheres. Qual a diferença da OSC para a ONG? Na verdade, hoje em dia, tudo é OSC, né? É tudo OSC? Eles fizeram uma convergência aí de ONG para OSC, porque a ONG ficou meio esquisito, assim, meio... tá. Entendeu? Meio queimado, para não falar outra coisa. Entendi. E vamos falar um pouquinho sobre você. No final, a gente faz um repasse aí sobre o Instituto, que é maravilhoso o trabalho que elas fazem. São 6 mulheres, né? Somos em 6 mulheres. 6 mulheres guerreiras ali com um propósito maravilhoso. Que vocês A vão gente conhecer. passou por essas questões de abuso e a gente resolveu se unir para essa causa. E abuso este não é só o ato sexual em si. Isso é muito importante a gente falar. O abuso pode ser psicológico, como o Vitor estava falando, o abuso emocional, o abuso patrimonial, o abuso sexual. E todas nós tivemos, infelizmente, essa vivência e resolvemos transformar a dor em amor. Então, esse é o propósito do nosso instituto. Em ação, né? Em muita ação, multiplicando nosso conhecimento para os profissionais em comunidades, em escolas, em ONGs, OSCs, né? E, Carol, como que foi essa transformação para vocês, né? Porque entendo que vocês, 6 mulheres, cada uma com a sua vivência, né? Você já dentro da sua expertise, que eu mencionei logo no início. Uhum. Como que foi essa união de vocês, assim? Como que foi essa transformação? Como que a gente se conectou de uma forma assim, a gente fala que foi divino. Eu conheci a Lu... em 2 jantares que a gente fez, a gente já se conectou super, né, com essa questão de causas humanitárias, ela colocando o desejo dela em querer transformar o mundo, eu também. Falei, poxa, não quero passar nessa trajetória assim, só ganhando dinheiro, eu quero deixar uma marca, eu quero poder ajudar pessoas. E aí nisso a Lu fez um curso, conheceu Kênia, que conheceu Dani, Manu veio também através da Dani, e a gente resolveu se juntar, se unir. E cada uma especialista numa área. Cada uma especialista e cada uma em um lugar do Brasil. Isso que é o mais incrível. Né? Então, a gente tem em Petrolina, Paraná, Goiás. Só eu e Lu que estamos aqui em São Paulo. Então, assim, foi uma união bem abençoada, eu diria, assim. E a gente está aí com menos de 1 ano de instituto, já com muitas ações. Vamos fazer agora o primeiro congresso internacional na cidade de Natal, dia 4 e 5 de abril, para poder fomentar projetos de leis, ensinamentos do exterior, sabe? Poder trazer isso mais à tona e aproveitar esse movimento que a gente está aí falando tanto de Ilha do Marajó, né? E poder ajudar, né, gente? São muitas almas que sofrem, a gente não pode. A gente está falando de criança, né? Carol, você é psicanalista. Qual é o tipo de problemas que as pessoas mais te trazem no dia a dia?
Uau! Bom, eu atendo jovens e adultos e eu sempre falo que a criança que a gente foi um dia, ela nunca nos deixou. Então, somos adultos, estamos vestidos de adultos, mas somos eternas crianças. Então, assim, o maior problema, não diria problema, mas a maior questão ali emocional que eu vejo na clínica são feridas da infância. Eu diria que são 99%. Né? Então, assim, a criança tem uma percepção muito particular e ali, né, assim, quando eu falo isso, deixa eu tentar me explicar. Às vezes o pai e a mãe fazem o melhor para aquele filho, mas a percepção, a introjeção que aquela criança tem é o que faz com que ela tenha, por exemplo, um trauma, entendeu? Então, a gente vê essa diferença muito entre irmãos, né? Às vezes tem uma mesma criação e 2 irmãos são muito diferentes. Um é super traumatizado, meu pai nunca me deu nada. É muito da introjeção que ele tem daquela recepção, entende? Então, assim, a maior parte dos meus pacientes são traumáticos, né? São feridas emocionais, tem muitos casos de abuso que a gente fica sabendo. São mais crianças ou mais adultos que te procuram? Adultos. Eu atendo jovens e adultos, né? Muitas crianças me procuram, mas eu já indico para outro profissional. Tá. Porque a criança, Vitor, tem que ter uma expertise mais do brincar. Não adianta a gente colocar a criança num divã. Ela não vai, através da fala, colocar ali a angústia, né? É através da boneca, através do instrumento, do pintar, da arte-terapia. O adulto, sim, tem a capacidade cognitiva para poder entender, né? Enfim, ter atos falhos ali enquanto ele tá falando. Atos falhos é assim, tô falando com a Miriam aqui, ela tá falando uma coisa, ela fala uma palavra que não tem nada a ver com o contexto, mas para mim tem. Porque sim, ela tá trazendo o inconsciente dela para essa conversa, entendeu? Eu ia perguntar justamente esse tipo de coisa, porque eu entendo que nem todos que passem por uma situação traumática, eles consigam expor, né? Às vezes você tá vendo um jovem ou até um adulto super feliz, você olha, nossa, aquele rapaz é sorridente, aquela moça, né, conversa bem, né, que bacana, sai, passeia, mas quando chega em casa, aquela pessoa vai chorar no travesseiro. Sim. Então, de repente, ela cria uma máscara. E aí, ela precisa trabalhar isso. E aí, neste caso, que entra o seu trabalho, né? Exatamente. Você tem que desmistificar, saber como trabalhar toda essa situação. Exato. É trazer, Miriam, o mundo psíquico, né? A gente tem... Não vou aqui lecionar, né? Falar de Freud, ficar ensinando isso, mas só para contar um pouquinho para vocês. A gente tem o consciente, que a gente sabe o que é. Tudo que a gente tá tendo ciência do que a gente tá falando. A gente tem o pré-consciente e o inconsciente. 90% do nosso cérebro é inconsciente. Então, a gente não sabe o que está ali. São conteúdos que estão reprimidos, que não podem sair. Então, a consciência fica achatando ali para não sair exatamente. Então, assim, às vezes essa angústia, a pessoa não entende. Fala, nossa, tô com um vazio existencial, o que está acontecendo comigo? Esse é o trabalho terapêutico, de você entender ali no divã, na associação livre que ela vai falando sem conexão nenhuma. O que veio na sua cabeça agora? Me conta um pouquinho. E a pessoa vai falando. Os atos falhos, os sonhos. Tem formas pra gente trabalhar esse inconsciente. Quando a gente consegue trazer esse inconsciente pra consciência, pra pré-consciência e pra consciência, fica mais claro. A pessoa fala, uau, é esse o meu despertar, é isso? Eu não acredito, é isso. Então, quando é simplesmente o fato de trazer dessa zona profunda para a zona mais rasa. Isso já é a cura. Não é algo assim, o que é fazer análise? Milagroso, né? Não, análise é isso, exatamente isso, é um acompanhamento. E demanda um tempo, né? Porque muitas pessoas falam, mas eu fui no psicólogo, fui no psicanalista, não resolveu nada. Mas às vezes não deu tempo, né? Cada um tem um tempo, né? Exatamente. A transferência, Miriam. Cada pessoa faz a transferência no seu tempo com o terapeuta. Tem gente que não faz. A transferência é esse rapport, é essa conexão que você vai se entregar, né? Então, tem gente que não faz transferência. E aí não vai adiantar. Sim. A pessoa tem que estar aberta para isso. Então, a pessoa tem que querer o processo. Porque é doloroso. A gente vai mexer em bases ali que tem gente que prefere não mexer. E tá tudo bem, né?
Bem interessante, né? Porque eu acredito que as pessoas te procuram quando já está com algum problema, ou quando a coisa já está traumatizada. Quando a corda já está estourada. O ideal seria a gente procurar para prevenir, né? Para até aquela prevenção. Tem pessoas que procuram você, nesse caso de prevenção, não, a maioria já vem com trauma. Não tem como. Não, ninguém vai, né, mexer no que tá certo, assim, na cabeça das pessoas. Porque o processo de autoconhecimento, Vitor, ele vem através de uma dor, né? Pô, o que tá acontecendo comigo que eu tô sentindo isso? Então, aí a pessoa começa a se conhecer. Porque a gente fala em psicanálise que é importante esse autoconhecimento e esse reconhecimento. Por exemplo, se eu perguntar, Vitor, qual é o seu desejo? Será que você sabe realmente os seus desejos? Ou será que você está sendo influenciado pelo seu pai, pelo seu sócio, alguém, né? pelos seus amigos, entendeu? Então, assim, a análise é esse processo de você entender, assim, profundamente quem é você. O que o Vitor gosta? O que ele quer fazer da vida? Será que ele quer ganhar dinheiro ou será que ele acha que tem que ganhar dinheiro? Porque eu acho que o sonho dele era morar na praia. Então, eu brinco de falar Como você adivinhou? Ele quer a vida lá. Quer. Mas quer ganhar dinheiro também, né? Eu brinco que o analista, eu faço essa analogia. O paciente é o motorista dirigindo o carro e o analista é o carona, que tá ali acompanhando essa trajetória. Ele não sabe para onde o motorista vai, nem o motorista sabe, né? Estou indo. E o analista fica só pontuando assim, olha, você viu aquela paisagem? Você viu aquela outra? Peraí, mas você tá indo pra um caminho, é esse caminho mesmo? Você não quer voltar porque você me falou que gostava de praia, agora você tá indo pra montanha? O analista, ele só vai sinalizando. A gente não vai fazer nada de milagroso. É uma dupla que vai ali se ajustando, entende? E às vezes a pessoa, ainda mais nesses dias que a gente tá vivendo uma correria, as pessoas às vezes não param pra pensar. Você tem um sentimento, mas você não sabe se é momentâneo, se aquilo é um trauma. Em que momento que a pessoa deve te procurar um psicanalista no geral? Quais são os sintomas que ela tem? A gente não tem uma cartilha, né, Vitor? Assim, as pessoas são singulares, a gente tem que olhar para a singularidade do ser humano. Cada um, o que talvez seja traumático para o Leandro não é para você, né? Porque depende muito das ferramentas internas de cada um. É quando você não tem uma qualidade de vida que você gostaria de ter, né? Algo está te afetando. Que horas você atende mesmo? Já vou marcar uma... Que hora de dia você atende? Já te passo minha agenda. Não tô com muitos horários, mas a gente acha uma brecha. Mas ó, eu ouvi um tempinho atrás um podcast que a Luana Piovani participou e uma das entrevistadoras, né, ela comentou, né, sobre a psicanálise. Ela falou que já faz há mais de 20 anos, 20 e poucos anos. E ela fala que isso que guiou a vida dela. E uma das entrevistadoras falou para ela que a Luana Piovani acabou perguntando para ela várias coisas e ela acabou soltando, eu tenho medo da rejeição da internet, tenho medo, né, de me expor, você viu, né? E foi legal, ela fala, tá vendo, você precisa da psicanálise, porque você não pode ter medo do outro. O outro senta na sua mesa para poder comer, ele participa da sua vida, porque ele tem tanto peso assim, né? Então são coisas que a gente não reflete sozinho, né, no dia a dia, e que se você for parar para ver, isso tem outros aspectos que vão te podando de ser um ser humano melhor e te projetar do jeito que você nasceu para ser. Exatamente. Ou do que você E você não vai percebendo, você vai sendo consumido por isso, né? Eu acho que a psicanálise, o maior ganho, quer dizer, o maior não, um dos maiores ganhos é você perceber o seu contorno. Quem é você e quem é o outro, sabe? Então, ela traz essa potência né, humana, assim. Não sei se você percebeu, você deu um sorrisinho aí. Não sei se você percebeu isso na sua terapia, né? Sim. Porque você consegue entender. Uma consciência de você mesmo. Exatamente. Eu tô brava com ele. Mas será que é com ele que eu tô brava ou eu tô brava comigo? Porque ele apontou algo que em mim não tá bem resolvido. E sabe? É quando você consegue... Isso é difícil, né? Você identificar isso. Porque a gente sempre a culpa é do outro. Sempre a culpa é do outro. Quando eu tô nessa vibe de tentar... Sei lá, sabe, se sair do rumo, aí eu lembro que a terapeuta falava pra mim, o outro só dá o que ele tem pra dar naquele momento de acordo com o repertório dele. Então não adianta eu querer que ele tenha a mesma régua que eu,
porque ele teve uma outra vivência, um outro ensinamento, ele tem uma outra experiência de vida. Isso me conforta e fala, tá bom, eu vou rever meus conceitos. Vou mudar eu, Mas aí você fica naquela dualidade, né? Tem horas que você, né? Acho que o ser humano é assim, né? Você volta pro primitivo. Exato. Aí você volta pro... Você volta pra criança, que eu falei lá no comecinho, que a criança tá sempre dentro da gente. A gente tem um rastro da infância com a gente. E fala, acredito, não é possível. E isso parece uma coisa simples, mas quando você fica preocupado em querer agradar o outro, você deixa de viver, você deixa de fazer suas coisas, de desempenhar sua função. Eu tava até falando com os alunos esses dias. Eu não venho aqui pra agradar vocês. Eu venho aqui pra dar aula. Eu venho aqui pra passar conhecimento. Se eu viesse aqui pra agradar vocês, eu poderia deixar de dar aula. Sim. Eu vinha fazer um stand-up. Não ia vir dar. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas têm medo de se posicionar, têm medo de ser como elas são, por medo de não ser aceita. Da rejeição, né? Do abandono. Sociedade. Exatamente. Eu acho que as maiores feridas, sem dúvida, é rejeição e abandono. Que as pessoas têm muito... Eu aprendi isso até na medicina germânica, que nós somos seres sociais. Né? A gente se cura através desse contato. Leandro... A gente precisa de humanos, né? Ainda mais nós aqui do Brasil, né? Nós somos muito... nossa cultura. Eu não consigo imaginar lá nos países nórdicos como que funciona isso, gente. Porque a gente precisa desse acolhimento, né? Então, quando você fala isso, as pessoas... Eu não tô aqui pra agradar vocês... E eles se impactam, né? Gente, mas é isso. Mas eu tô aqui pra ouvir vocês. Eu tô aqui pra acolher vocês. Não quer dizer que não tem empatia. Exatamente. Não é exatamente... Não é pra ofender as pessoas. Não é isso o intuito. O intuito é que você tem um papel a ser desenvolvido. Você tem uma personalidade que grita dentro de você pra agir na sociedade. Sim, mas isso que você colocou é um ponto tão importante. Porque... existe um mecanismo social de que eu não posso falar nada que te desagrade. Eu tenho que falar a mentira que vai fazer você feliz, né? Sim. E aí vem os falsos amigos, né? Se eu falo a verdade, te desagrada. Então, que relação é essa, né? Claro que a gente tem provas. Mas também, não sei, eu acho que é tudo muito complicado, porque também depende da forma que você fala. Claro. Você pode fazer vários tipos de apontamentos que são super construtivos, com respeito, que, poxa, que bacana. No momento oportuno, né? No momento oportuno. Com contorno. Agora, de repente, na exposição e tudo mais, realmente é um problema, né? Sim. E aí geram outros gatilhos. Exatamente. Né? Na verdade, dependendo da forma que você vai falar pra outra pessoa, você ppode desencadear nessa pessoa uma série de traumas. Exato. Gatilhos ali que estão, né, suprimidos e que, saem do inconsciente com uma forma primitiva, né? E às vezes a pessoa ela tem uma reação totalmente adversa porque despertou um gatilho, né? E vira uma confusão, né? Vira uma confusão. Porque aí você não consegue se achar. Eu imagino que para você seja um desafio, né? Para poder identificar em cada um e... Não sei se as pessoas conhecem muito a psicanálise e como que funciona, mas tem alguma quantidade de sessões mínimas? Ou não, você é realmente personalizado de acordo com o que a pessoa te traz naquele momento? Como que é? Leandro, Freud, que é o papa, né? Para quem não sabe da psicanálise, ele atendia todos os dias. Depois ele passou a atender 3 vezes na semana, então ele sugeria que os terapeutas atendessem, né, 3 vezes na semana. Mas a gente sabe que é inviável pelo custo, porque a psicanálise é uma terapia cara. Então, hoje em dia, a prática é 1 vez na semana. Agora, o tempo de duração vai muito de caso para caso. Não é um tempo breve. Porém, sobretudo, todavia, eu tô vendo algumas situações onde a gente pode encurtar isso. Né, até fazendo um trabalho junto com a Manu, que é diretora do Instituto também, ela faz uma reprogramação breve, e eu tô querendo associar pra gente potencializar o paciente. Porque eu não tenho intuito de ficar com esse paciente anos, eu quero que ele, né, deslanche, que ele voe. Mas eu entendo que cada um tem um processo, né? Não dá pra gente antecipar coisas que precisam... Até porque eu acredito, e aí você pode afirmar, né? Que às vezes você sofreu durante anos traumas, violências, e você às vezes não compartilhou, às vezes você não percebeu que aquilo que você estava vivendo durante tanto tempo, por exemplo, num trabalho, sofri uma violência psicológica durante um tempo. Mas você achava que teoricamente era normal. Você só veio perceber que aquilo era uma violência que você sofreu anos depois. Quando você adquire consciência, né, Miriam? Porque enquanto tá ali nesse período da infância, de 0 a 7 anos, ou até 7 a 14, que você tá começando a perceber o mundo, não tá muito claro se é abuso, se é violência, o que é aquilo. Então, depois que você atinge uma maturidade, que o córtex pré-frontal tá formado ali, né, aos 21, 22, que você começa a falar, opa, isso não
tá certo, isso é um abuso. Então, assim, geralmente os traumas, eles são reportados, são falados anos depois, quando isso acontece ali numa infância, né? Talvez não no seu isso. caso. Que... Sim, foi até um gancho que a gente estava conversando. Eu trabalhava numa empresa, fiquei 3 anos no interior, e eu vim transferido para cá. Foi em 2012, quando eu vim para cá. E aí eu vim trabalhar diretamente com a diretoria e com a supervisão e tudo mais. Quando eu comecei a trabalhar com uma pessoa que ele era coordenador, então assim, ele já tinha um pouco mais de casa do que eu, mais proximidade com a diretoria e tudo mais, eu comecei a perceber que o comportamento dele com a gente, principalmente comigo, que trabalhava diretamente com ele, era um pouco abusivo. Só que na hora, abusivo no sentido assim, eu vinha do interior, então eu sentia assim, vários comentários preconceituosos, o caipira que deixou de carpir cebola fria para vir trabalhar na capital, não sabe se comunicar, não sabe se expressar, ele tem, enfim, eram N apelidos, né, isso que me expunha assim na frente de outras pessoas, porque a gente trabalhava numa sala com várias pessoas, vários coordenadores e diretores, né? Então ele falava isso para as outras pessoas falavam, Vitor, você precisa se posicionar, só que assim, eu tinha acabado de mudar para cá, tinha um financiamento para pagar, morava com meus pais, só eu que sustentava a casa. Então, assim, qualquer momento qualquer coisa que eu arrumasse ali, se eu me posicionasse, eu poderia perder meu emprego, porque eu tinha... as pessoas me conheciam do meu trabalho no interior. Era outra diretoria, era outra... Aqui era novo, era tudo novo. E ele já estava aqui. Então, aquele receio de me posicionar, eu perder meu emprego. Então, várias vezes teve um coordenador mesmo de uma outra área, foi lá e conversou com o diretor e falou, ele tá acontecendo isso, ele tá sofrendo bullying, o rapaz tá passando dos limites e tal. O diretor me chamou, a princípio, eu falei, olha, não sei te dizer, porque eu fiquei com medo de falar assim, porque ele me coagia. Ele falou, se você falar alguma coisa, eu peço sua cabeça agora, eu te mando embora. Nossa, absurdo, né? Então, assim, me ligava fora de hora, tarde da noite, pra contar casos pessoais, e falava, se você não me atender, às vezes eu não atendia porque meu celular tinha acabado a bateria, no Tava dormindo. Eu chegava no outro dia na empresa, ele falava, por que você não me atendeu? Você me atendeu por quê? Você sabe que eu posso te colocar na rua aqui. Então, assim, era uma pressão que na época, eu não dava conta do que estava acontecendo, porque no dia a dia, aquele monte de coisa de trabalho... E você já tinha 25 anos, você vê? Já tinha era um 28 anos eu tinha. 28, mas já mesmo tinha uma experiência, assim, tinha trabalhado em outras empresas. Mas não é tão simples. Não é tão simples, você não caiu a ficha naquele momento, né? Então, a princípio, eu falei com o diretor, falei, olha, não, tá tudo bem. E aí, depois o menino falou, cara, eu tô tentando te ajudar, mas se você não se ajudar... eu não consigo, vou lavar minhas mãos. Quando ele começar a falar, eu vou sair de perto, porque tá me fazendo mal. E aí eu entrei, chamei de novo o diretor, falei, tá acontecendo assim, assim. Até que um dia eu explodi com ele e falei, cara, é assim, eu não aguento mais, acho que a gente tem que se posicionar. Eu não te dou o direito de falar isso, você não tá contente com o meu trabalho, então eu peço demissão, eu saio daqui, me desligo. Aí ele falou, o que é? Você quer resolver seu negócio? A gente desce lá e a gente resolve na porrada. Então, assim, aí eu comecei a perceber que ele era desequilibrado. Sim. O problema estava realmente nele. Foi ali, porque nele, assim, na verdade, né? eu fui pensando, até que chegou numa situação que eu consegui entender que ele era o problema. E aí ele tinha ciúmes porque eu me conectava com todo mundo da empresa. E aí eu comecei a perceber que as pessoas não gostavam dele. Então, se ele ia pedir um relatório pra alguém, as pessoas não conseguiam. E eu consegui. Ele, como é que você conseguiu? Por que você conseguiu? E a pessoa não... Aí ele ligava pra chefe da pessoa, manda a pessoa embora porque ela tá com indiferença comigo. Nossa. Então, assim, ele era uma pessoa completamente problemática. Até que a empresa desligou dele, mas demorou, então, quando a empresa desligou, eu já tinha arrumado um outro emprego, eu já tinha saído de lá. E as pessoas falaram, agora você pode voltar, ele não tá mais aqui. Agradeço muito o pessoal que eu fiz lá, as amizades que eu fiz lá. Mas, assim, aí eu posso falar como prova viva, porque quando eu falava de abuso, eu imaginava só abuso sexual, abuso né, dessa forma. Mas existe, assim, abuso na empresa. Sim. E isso me fez trabalhar, depois eu fui trabalhar numa outra empresa, fui gerente. Então, a ser líder e você olhar o comportamento de cada pessoa que tá lá. Então, hoje a gente tem a empresa lá e eu fico muito observando o comportamento de cada um que chega. Então, se eu percebo, se a pessoa tá muito quieta, se a pessoa não conversa, se a pessoa... qualquer anomalia, eu já sento pra conversar, o que tá acontecendo? Você tá sobrecarregado? Tem alguma coisa diferente? Porque, assim, bonito, né? A gente tem que trabalhar motivado. Sim. Eu senti, assim, de domingo mesmo, quando dava aquele horário mesmo, que tinha que ir pra dormir. Nossa, eu tive crise de pânico, eu tive... Você já pensava que tinha que trabalhar no outro dia, já tava sofrendo antes, tive gastrite, tive úlcera, eu emagreci, eu não queria comer, enfim, eu emagreci horrores na época. Então, foram coisas que acabou comigo. Então, eu acredito que hoje... Eu, particularmente, às vezes eu até brinco, eu tô cansado de trabalhar, mas eu não conseguiria parar. Hoje, se você falasse, Vitor, você conseguiria parar? Não, porque eu já acostumei com esse ritmo, mas lógico, gostaria de trabalhar menos. E eu gosto de trabalhar, acho que as pessoas
sentem esse prazer em trabalhar. Mas a gente precisa sempre olhar se você não tá naquele excesso de trabalho, né? Aquela coisa de dormir tarde, acordar muito cedo, de ficar... Sim, agora pegando esse gancho, isso é muito interessante, porque aí a gente já volta pro Instituto, essa questão abusiva, quando você disse que estava nesse trabalho, mas precisando, né, desse trabalho, desse dinheiro. Agora imagina nessa proporção tanto de mulher, a gente falando de um país machista, de um patriarcado instalado aqui, quantas mulheres não vivem nessa situação? Onde o homem massacra, onde o homem humilha e ela passa por aquilo, né? Por necessidade, agora, ela tem medo, né? de falar e de repente... Por necessidade, por medo. Por crenças, Você sabe que né? uma impressão que eu tenho, assim, as pessoas que eu já vi, amigas minhas que sofreram algum tipo de violência, quando ela vai fazer uma queixa, parece que a culpada é ela. Ah, mas você estava com short curto. Ah, mas você estava com comportamento Vitor, nem me fale sobre isso. E aí, né? Você que deu liberdade. Eu falei, como assim, gente? Então, de repente, a vítima passa a ser a vilã da voz, Isso é muito comum. Se você for simpática, educada, porque você vai tratar todo mundo ali, né? Sempre tem esse outro olhar, né? Você vê que a força do patriarcado, né, gente? É isso que a gente precisa trazer lá de baixo, né? Como é importante a gente falar sobre isso. E eu acho que em todos os lugares, né? A gente, por exemplo, nós somos uma escola. Mas tem dois ambientes completamente diferentes, digamos assim, né? Tem a parte de alunos, que a gente tem essas tratativas de um formato diferente, mas também tem a questão de funcionários, que são tratativas diversas, independente da área de atuação, né? Exatamente. E é por isso que é importante a gente se posicionar. Existe uma frase que eu gosto de falar, fugiu agora a frase da minha cabeça, mas depois eu lembro, eu compartilho com vocês. A gente tem que se posicionar de qualquer... Mas a gente só consegue se posicionar quando a gente tem ciência do nosso contorno. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Isso era a frase que eu ia falar. Então, assim, demorou um pouco pra me posicionar, mas quando caiu minha ficha, você não precisa ser mal educado, você não precisa ser grosso, você não precisa ser mal educado, não precisa ser grosso, não precisa ser nada de ruim com a pessoa, mas você precisa se posicionar. As pessoas só fazem com você que aprendizado, aquilo que você né, permite. Vitor? Então, se você tá passando por isso, alguma coisa você tá fazendo, ou você tá sendo conivente com aquela situação. Ou tá faltando amor próprio. Amor próprio. Né? Porque esse amor próprio, a gente desenvolve ali na primeira infância. Freud falava até 1 ano, mais ou menos, que é o desenvolvimento do ego, que a gente chama. Olha a importância, gente, de cuidar de um bebê. Se você que tem uma filha de 2 anos, de cuidar, de falar, você é linda, você é perfeita, a mamãe te ama, você é desejada, amada. E trazer esse amor, trazer essa validação, sabe? De tudo que ela te coloca. Que ela cresça num ambiente com amor, existe né? um sentimento que ela entenda que isso é o normal. Sim. Não aquilo ali, não né? É agressão. Existe um sentimento que anda, que é a insegurança, que é exatamente o que você está falando de amor próprio. Quando você se sente inseguro, que era o meu caso, eu estava inseguro, eu falei, se eu sair daqui, será que eu vou arrumar um emprego para pagar minhas contas? Se eu sair desse casamento, será que eu vou arrumar alguém que vai me amar? Será que vou arrumar alguém que vai me fazer isso? Será? É sempre o será, porque você está inseguro da sua capacidade, do que você pode oferecer para outra pessoa. Então, é muito... Isso que você falou, casa muito com o que eu passei. Porque o amor próprio, essa autoestima que hoje em dia está em voga, das pessoas falarem, não é só estética, né, gente? As pessoas só, né, miram na estética. É algo muito maior que a estética. É essa segurança, isso que você falou. Poxa, vou sair desse relacionamento, tá abusivo, tá tóxico, tá me fazendo mal. Mas demora, não é esse emprego, é em outro. Demora. O problema é que, assim, você, por exemplo, assim como outros casos, você conseguiu sair, né? Mas tem situações que em outras pessoas, né? Elas poderiam ficar traumatizadas eternamente, modo de falar, né? A longo prazo, e não conseguir trabalhar mais em lugar nenhum, por exemplo. Sim. Se sentir... Poxa, eu não consigo. Sabe? E eu você entrei fica doente, realmente. nesse lugar em junho e eu fui conseguir me desligar em fevereiro do ano seguinte. Então, assim, foi um período Mas até que foi rápido. Mas tem gente que fica anos e anos. Porque às vezes a crença familiar é essa, o movimento familiar é esse. Uma mãe que era abusada pelo pai, um filho abusado pelo pai e pela mãe. Abusado no sentido psicológico, tá, gente? Não só sexual. Então, assim, você fala, nasci pra isso. Isso é o normal. Sim. Tem que ser abusado. E você é permissivo. E aí você não consegue falar, opa, aqui não. Aqui que ninguém chega. E né? eu queria perguntar para você um pouquinho sobre medicina germânica. Vamos lá. O que você pode contar para quem não conhece? Porque não é muito difundido, né? Não é, gente. Tem, não é difundido. Motivo? Deixa eu começar um pouquinho. Posso falar da psicanálise, claro. da neurociência, depois da medicina? Perfeito. Porque assim, eu entendo que o ser humano é bio-psico-emocional. E eu me formei em psicanálise, só trabalhava com isso, bem freudiana, né? Bem clássica. Eu falei, gente, não, psicanálise não é o final. Ela é a base. Eu preciso me aprimorar.
Fui para neurociência para entender mais o mecanismo cerebral, né? Hormônios, enfim, as ligações neurais. Ok. Eu falei, não, também não é só isso. O que tá faltando aqui? Precisamos falar de emocional. Fui para medicina germânica. Gente, é muito pouco difundido aqui no Brasil. E é uma prática, assim, que eu sou apaixonada. Ainda estudo, tô na mentoria da Marina Bernardi, que é a grande mestra aí da medicina germânica no Brasil. E ela, o que ela fala? Qual que é a base da medicina germânica? Toda doença é de ordem emocional. Toda. Absolutamente toda. Sim. E aí tem os mecanismos, né? Por exemplo, câncer é um DHS que a gente chama, é um conflito biológico mais forte. Dor de cabeça, alergia, tudo tem um motivo emocional. Então, alergia, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, é possivelmente um sintoma, um conflito de separação. Ou alguém que foi embora, ou alguém que você tá casado, que você não quer chegar perto, e aí tem um conflito de separação, e aí você se coça. Então, assim, gente, é tão interessante. Falando assim, parece meio vago, mas quando você tá no caso com a pessoa... Isso é incrível, você fala, meu Deus do céu, Dr. Hammer era um gênio mesmo. Sim. Ele conseguia mapear tudo. Então, assim, a medicina germânica é algo que tá engatinhando, mas que tem muito chão aí, viu? E como que funciona ela? Para quem ainda não sabe como é um atendimento terapêutico, você atende o paciente, ele traz a queixa, tô com pedra nos rins. Né? Aí você começa a entender a família, é uma terapia. Que deu origem à pedra nos rins. Aí você vai entender, é um conflito de território, né? A pedra nos rins, opa, o que tá acontecendo na sua vida? E quando você traz, e a pessoa pega e fala, caramba, eu tive que vender minha casa, agora eu tô alugando uma casa, tô meio perdido. De repente a pedra sai. É um negócio assim, gente, eu não tô brincando, é um negócio impressionante. Quando a pessoa traz pra consciência o que tá somatizado no corpo, acaba o problema. O ser humano ainda não se deu conta do poder que o corpo humano tem. E assim, você não precisa só dos remédios... Vocês já ouviram falar isso, né? Não tem remédio nenhum, a medicina germânica. Então, você não precisa do remédio alopático, porque nós fomos condicionados a isso, né? A indústria farmacêutica quer que você consuma bastante remédio. E eu acredito que você tomar um remédio sem fazer um tratamento... cuida da colocar pra fora, você enche uma piscina furada. É exatamente isso. Você fica tampando só com a peneira ali. E aquilo, a pessoa fica tendo pedra no rim todo ano. Você fala, meu Deus, não é possível. Qual a origem? E, gente, os relatos... Eu vi uma pessoa de cadeira de roda andando, paraplégica, andando. Eu não tô falando pra fazer propaganda da medicina germânica. Tô falando porque, assim, eu falei, eu preciso estudar isso. Gente, a gente não sabe 1% do que o corpo humano é capaz. É igual a osteopatia também, que ninguém fala. É super... né? Restrito. Tem muitas coisas que são mais libertadoras e que é você com você mesmo que não são difundidas e, né, as outras coisas que vão fazer você se entupir de remédio, aí tem... Mas eu acho que é legal a gente falar que a base, exatamente, que a base de todas as terapias é a fala, o talking cure que Freud falava. Gente, a palavra cura, e a gente precisa acreditar nisso. Claro que você vai fazer isso num ambiente seguro, com um terapeuta, com uma pessoa de muita confiança, para poder entregar aqueles sentimentos, aqueles pensamentos que você tem até vergonha de contar para você, sabe? É o terapeuta que vai te amparar. E é isso, gente, que cura, a gente precisa falar sobre isso. Por isso que eu falei, meninos, vamos falar sobre os abusos, sabe? A gente encorajar as pessoas a saírem do mecanismo da doença. Porque até para que as pessoas vejam que não são só elas que passam por isso, né? Exato. Poxa, isso é comum também. Outras pessoas passaram, outras pessoas superaram. Vamos superar também, né? Acho que pensando nisso. É uma busca constante de se entender, né? Acho que a gente passar a vida inteira e não entende completo. Mas o mais próximo que você conseguir, né? De saber a sua origem, o que você gosta, não gosta, o que te gera frustração, né? O que te gera trauma, ou o que já te gerou de traumas, você vai ressignificando, né? A sua vida. Ressignificando. Que é uma das coisas que a Manu fala, né? De ressignificar. Né? Porque, assim, é muito interessante isso, né, Lê? Porque dentro de uma mesma cena, até numa cena super trágica, você tem ganhos. É esse olhar que a gente tem que ter, né? Como se fosse um terceiro olhar. Exatamente. Olhar de longe, né? É uma tragédia, bati o carro, quebrei a perna. Mas peraí. Lado positivo. Tô em casa,
tô ganhando o carinho da minha família, meu marido tá me paparicando, fazia anos que não fazia isso, minha filha tá me dando beijo, barará. Quais são os ganhos dessa cena, entende? A gente precisa ter esse olhar mais otimista. Eu acredito que a gente passou por isso na pandemia, né? Porque muitas pessoas, claro que infelizmente muitas pessoas que a gente ama acabou indo embora por conta disso, mas muitas pessoas ficaram em casa e alguns deram valor nisso, putz, a oportunidade de eu estar com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, enfim. E algumas pessoas reclamando que estavam entediadas de ficar em casa. Então, assim, tudo tem os dois lados. Tudo tem os dois lados. Pode falar, completa aqui depois. Não, eu ia falar que a gratidão, né? Esse olhar da gratidão, de olhar o bom, gente, isso traz vida. As pessoas vivem vivem centenárias, sabe? Porque isso que... E eu falo isso muito para os alunos quando a gente... eu dou aula de fundamentos da administração, que você começa a trabalhar em equipe, trabalhar com outras pessoas. Beleza, eu sei como eu me motivo, como eu vou motivar outra pessoa. Então, como é que eu vou trabalhar junto com aquela pessoa que eu acabei de brigar? Acabei de arrumar uma briga ali, como é que eu vou trabalhar? E é isso que acontece na maioria das empresas. Às vezes, as empresas, elas acabam tendo um atendimento ou uma briga interna, justamente... por essa falta de motivação dos colaboradores, né? Os colaboradores não têm uma equipe unida. Um quer puxar o tapete do outro, um quer pegar o lugar do outro, então aquilo acaba atrapalhando como um todo. E o cliente que chega de fora fala, nossa, que ambiente ruim, que energia tóxica, vai embora, não quero ficar aqui. E nem foi bem atendido por causa do que estava acontecendo internamente, né? Exatamente. E assim, vira um ambiente tóxico de pessoas adoecidas psiquicamente, né? Não é por aí, tem espaço para todo mundo, né? Eu ia perguntar para você, pós-pandemia, os seus casos, assim, em quantidade para psicanálise, são mais relacionados a trabalho, a vida familiar? Piorou muito, Lê, assim, eu... Tem um nicho? Pânico, assim, o que eu tive pós-pandemia foram altos índices de pânico, né? Pessoas com medo da morte, principalmente, com medo de ficar sozinhas, medos delas morrerem, dos outros morrerem. Então, assim, até hoje tenho pacientes sendo tratados. Tem até um paciente, posso falar, eu atendo o Luciano Zafira, meu paciente, que passou aí por risco de morte, posso falar porque ele me autoriza a falar. Sim. Então, assim, a gente fez um trabalho bem intenso, complexo, ele continua sendo meu paciente, e ele e tantos outros, sabe? Realmente a pandemia, o isolamento, a gente não foi feito para viver isolado. Né? A gente é ser social, é ser de contato, é ser de acolhimento, e isso adoece todos os campos do nosso ser, né? Que não só o físico, o emocional, o espiritual, enfim. E qual que é a diferença entre tratar com psicólogo e com psicanalista? Quando é indicado um ou outro? Então, não existe uma indicação específica, né? O que o psicanalista faz diferente do psicólogo? O psicólogo, ele trabalha, geralmente, mais a consciência. Isso que eu expliquei lá no comecinho, né? Do consciente, pré-consciente, inconsciente. O psicólogo tá mais focado no consciente, né? O que você fez hoje? O que tá te chateando? Ele tá atento ao que você tá falando conscientemente. O psicanalista tá atento ao conteúdo inconsciente. Então, o movimento que você faz tá muito mais atrelado à infância ali. Exatamente. E é a pessoa que busca, eu vou procurar um psicanalista ou algum outro médico de outra especialidade que identifica e fala, não, esse seu caso é pra cá, geralmente os meus pacientes já passaram por terapias cognitivas, psicólogos. Então, assim, eu sou o fim da linha, sabe? Assim, não tem mais jeito. Vamos lá. A última opção. Eu não consegui, preciso de um jeito. Eu sempre tive essa dúvida. Para em mim, sabe? Assim, para na psicanálise. Mas é difícil, porque assim... Eu, né, tenho uma vida meio maluca como mulher, como todas nós, né? Correria, trabalho, filhos, aquilo tudo. E aí, um belo dia, eu falei, não, gente, eu preciso de um psicólogo, porque eu acho que não tô aguentando sozinha. Aí, marquei um psicólogo. Cheguei, comecei a conversar com a psicóloga, não desmerecendo nenhuma psicóloga, tá? Sim. Excelente, mas eu não me encontrei. Eu precisava falar e eu queria um retorno, e eu não tinha esse retorno, e aquilo me dava um incômodo. Eu não consigo falar sozinha, eu preciso dessa troca, sabe? Eu acho que eu fui em 2 sessões, nunca mais voltei. Isso é difícil, assim, na psicanálise... Eu abandonei, isso que eu ia perguntar, acontece isso? Na psicanálise, os pacientes abandonam mesmo, assim? Porque tem uma resistência com se escutar, porque dói, né? E a gente, no processo analítico, eu não faço isso, não é minha prática, mas tenho colegas que ficam a sessão inteira mudo. A gente não pode falar nada do que a gente ainda não sabe. Né? Eu não posso... Você está estudando ainda, né? Estou estudando você, estou entendendo você. Porque, como você falou, é muito personalizado, né? Porque a pessoa ela vem com uma dor diferente. Coisa ali sem saber todo mundo. Olha, você é assim, porque sua mãe, porque não sei o quê.
acabou. Você destrói... Destruo. Porque a pessoa... Toda a elaboração que eu posso fazer, né? E a pessoa vem frágil, na maioria das vezes sensível. Então, qualquer coisa que você fala... Pode ser um estrago. Tem que ser muito assertiva, tem que ser com muita responsabilidade. Por isso que é importante profissionais com confiança, né? Gente, não abandonem, tá? Não façam como eu. Mantenham, calma, esperem Às vezes só não se identificou com um profissional e tá tudo bem, tá tudo bem, exatamente. Eu era simpática, mas eu não sei que eu nunca mais vou ter. Falei, gente, não tem não bateu isso, não. Não bateu a mas eu entendo que é importante, porque às vezes eu sinto, eu falo, gente, eu precisava, acho que eu preciso, acho que tem coisas que não estão mais normal. Você sabe que eu tava na academia uma vez? A gente sente, né, a diferença. Eu encontrei uma moça na academia, ela tava falando que ela foi no psicólogo e tal, que é muito bom, que ela já tava conversando, tá com ele. Falei, então, eu até tenho vontade de ir, mas eu não sei se eu vou falar lá, porque eu não sei que eu vou falar o quê. Eu chegar lá, vou falar o quê com o psicólogo? Já ouvi também, já ouvi. Aí ela falou assim, não, mas aí você começa a falar. Eu falei, mas eu sou meio tímido, assim, pra falar. Eu conversei com ela, acho que mais de uma hora. Meu treino, acho que fiquei 3 horas na academia. Ela falou assim, isso que você não tem o que falar pra um psicólogo. Você falou pra mim agora que a gente acabou de se conhecer. E nem profissional eu sou. Você imagina um psicólogo, então assim... Isso é muito comum. Chega na primeira sessão, o paciente... Ai, não sei o que te falar. Fica tranquila, fala o que vier na cabeça. Aí, de repente, já falou o nome. Fala, nosso tempo acabou. Mas eu nem comecei... Mas eu acho que é a falta de conhecimento. Sim. Né? Como o Leandro comentou e perguntou, né? Tudo isso que você faz, que está sendo difundido, as pessoas não têm esse conhecimento, não sabem a diferença, né? Do que é um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, qual que eu devo procurar, qual a melhor alternativa, né? Eles não conhecem. As pessoas me confundem muito com psiquiatra. Você pode me dar um remédio? Eu falo, gente, eu não medico, essa é a área médica. Né? Eu acompanho aqui a trajetória, estou disponível. Pode falar, porque a gente pergunta muito, né? A gente quer saber um monte de coisa. Quase um divã um atendimento particular, né, galera? Eu ia perguntar, você falou que atende a partir de 15 anos, né? Sim. E esse público mais jovem, qual que é a maior demanda? E são eles que procuram os pais pedindo para passar em atendimento? Ou é o pai que identifica e leva? Geralmente o pai. É o pai? É o pai. E aí, as demandas são variadas. Assim, já peguei suicídio, drogas, pornografia tem bastante. Sério? Então, assim, aquela criança que não sai do quarto, o pai fala, não, tá depressiva. Aí você vai entender, não, tá viciado em pornografia. Então, assim, enfim. Isso é vasto. Mas aí é um olhar diferente. Os pais têm que ter um olhar diferenciado. Sim, mas aí a criança também, a gente entende, o jovem também, ele é o sintoma da família. Por que esse jovem tá viciado em pornografia? Por que ele tá trancado dentro do quarto? Por que ele tá usando droga? Vem cá, deixa eu falar com o pai e com a mãe. O que tá acontecendo? Ele é o sintoma de vocês. Vem cá, vamos conversar. E até né? para os pais ouvirem isso também deve ser um choque, né? Como assim? Por causa da gente? Não, mas a gente não fez nada. Exatamente. Eu trabalho tanto, É difícil, né? A responsabilidade. Mas trabalha tanto, não dá atenção, tá ausente, né? Tudo isso. Exato. Então o trabalho vai além disso, né? Exige, tem que trabalhar os pais também. Exatamente. Carol, a gente já tá chegando ao final, parece que é tão... Nossa, passa rápido, na pisca, assim, voou, né? E aí eu queria te fazer uma última pergunta. Qual que é a importância que a sua visão, né, você tem sobre a importância do bem-estar dos alunos nas escolas? Gente, é fundamental. A gente não pode só olhar para o cognitivo, né? Para o aprendizado. A gente tem que olhar para a parte emocional. Porque eu sempre falo que quando o emocional está abalado, o cognitivo não funciona. Não sei se vocês percebem isso em sala de aula. Quando você vê um aluno ali mais chateado, ele não consegue absorver. A gente é assim, né? Se você não tá legal, você não consegue... Parece que o trabalho não rende. O dia não rende, né? O emocional é a base para o cognitivo funcionar. Então, assim, esse aluno tem que estar sendo assistido pelos pais, pelos professores, por um terapeuta, porque senão ele não vai desenvolver. Tem muitos casos de pessoas que falam, meu filho vai mal na escola, meu filho tem TDAH. Não, ele só tá faltando atenção, tá faltando acolhimento, validação. Entendi. Porque acabou, né? Você começa a validar, dá amor, e aí... Cresce a autoestima volta, o amor próprio vem a segurança. Sai do medo da rejeição, do abandono, entende a importância do ser, né? E aí deslancha. Passa suas redes sociais, seus contatos aí pro pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Eu tenho Instagram, @CarolTunkel. Escreve Carol Tunchel. Me sigam lá, gente. Tem sempre novidades, sempre posts a respeito dessa temática de saúde mental e emocional. E tem do Instituto também, né? Instituto Happim, @Instituto Happim. Happim, HEPIM.
Gente, acesse, vocês vão ficar encantados com os projetos que eles estão realizando. Né? Você quer falar rapidinho só o que é o Instituto e a questão do congresso, quem quiser participar? Claro. Não reforçar a data. Vamos lá, o Instituto RHAPM, gente, Instituto Heróis da Proteção Infanto, Juvenil e das Mulheres. O nosso maior propósito é combater a violência e abuso sexual infantil de adolescentes e das mulheres. E a gente está fazendo o primeiro congresso internacional aqui no Brasil, que vai ser dia 4 e dia 5, na cidade de Natal, no Nordeste, Rio Grande do Norte, trazendo personalidades super importantes, discutindo as temáticas do Brasil, fazendo uma mesa redonda. Vamos fomentar esse assunto, que é importante a gente colocar em pauta, mudar leis, né, trazer novos projetos de leis. A gente precisa movimentar, a gente não pode mais negar essa realidade. E quem desejar contribuir com o projeto, vai aparecer aqui também. O Pix, por favor, a gente está aceitando doações, porque a gente precisa, né, de recursos financeiros para poder ter força e chegar em ações como Ilha do Marajó, em outros locais que a gente está planejando ir, tá bom? E se você quiser ser um voluntário também da nossa causa, escreve pra gente. Carol, e quem não puder estar presente em Natal, tem alguma outra forma? Tem, vocês vão disponibilizar vídeo online? Vai ter transmissão ao vivo. Ótimo, é bom que você me lembrou. Vai ter o presencial e o online. A gente vai transmitir ao vivo. E aí é um preço mais camarada. Tá lá, tudo lá no Instituto RHAPM. Acessem para comprar os ingressos. Eu acabei de achar o Instagram dela aqui, ó. Sou ferramenta para transformar sua dor, elevar a consciência e trazer leveza. Acho que é o sonho de todo mundo, né? Com certeza. É o sonho de toda pessoa, né? Isso aí. Então, se você gostou do episódio, já curta, comenta, compartilha. E deixe nos comentários o que você mais gostou. Se ficou alguma dúvida, né? Se a gente não conseguiu trazer todos os assuntos, a gente convida a Carol numa próxima para lidar com esses assuntos aí mais específicos. E a gente sempre fala, né, que é importante vocês comentarem e divulgarem o conteúdo, porque nos ajuda a saber se o conteúdo está sendo relevante, se faz sentido para vocês. E através do Instagram também dos Reels, né, a gente sempre posta os melhores momentos ali, os trechos mais relevantes, para poder trazer aquela pílula ali para sanar, mas a gente sabe que o conteúdo extenso está, né, o completo no YouTube. E se vocês quiserem mais ainda, né, sobre o assunto, a gente volta. Gente, foi um prazer. Muito obrigada mesmo. Nós agradecemos. Pelo espaço. Obrigado por nos ouvir. Passou tão rápido. Tive uma consulta gratuita, né? Eu percebi que ele aproveitou um pouquinho mais. Gente, ele aproveitou. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.